Pessoal, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que vão passar aqui por este vídeo e que eu tenho certeza que este é um recado de Deus para nós que precisamos estar intimamente com Deus todos os dias. Quando Jonas, ele recebe o chamado para que ele fosse para Nínive, na verdade a incumbência de Jonas era revestir toda uma cidade espiritualmente. Para nós que estamos olhando o contexto de fora, mas para Deus era mudar a mentalidade de Jonas. Jonas tinha uma mentalidade que ela variava em ciclos repetitivos. Tanto é que quando Deus manda ele para Nínive, ele pega um trem em desgoverno e vai parar em Tarsis. Deus estava dizendo: Jonas, quando eu quero salvar o povo em primeiro lugar, eu quero mudar a tua concepção. Quantos de nós estamos andando sem rumo, pegando trens, pegando navios que não condizem com a nossa destinação profética? E por quê? Porque estamos deixando a rotina arrancar de nós a relação de intimidade com Deus. Deus estava tratando em Jonas o orgulho de fazer o que queria, como queria, da maneira que queria, a independência de Deus de andar para onde ele ia. Lembrando que todas as vezes que nós tomamos atitudes inesperadas e não temos relação com Deus, a conta chega. Chega no momento em que Jonas começa a gerar maldição dentro daquele navio, e quando eles percebem, Jonas é jogado em alto mar, junto com as bagagens. Muitos de nós estamos sendo expelidos para tempestades ao qual não estamos resistindo os resultados. E por quê? Porque não estamos parando para ouvir e obedecer à voz de Deus. Então, naquele momento, Jonas teve que sair do barco, porque ele era causador de tempestade e morte espiritual naqueles outros que estavam ali. E o pior, ele não reconhecia que a mudança precisava acontecer dentro dele. Quantos de nós estamos infrutíferos, remando em correntezas que nunca eram para terem sido apresentadas para nós? E por quê? Porque ao invés de irmos para Nínive, estamos indo por conta própria para Tarsis. Até que chega o ponto que Deus, ele envia Jonas para o fundo do mar, dentro da barriga de um peixe, para que no estado de solidão, Jonas pudesse assim se arrepender e reconhecer a Deus como o primeiro, como aquele que dá direções, como aquele que nos leva a lugares maiores, como aquele que nos dimensiona a viver o sobrenatural e o extraordinário. Eu não sei quais são as direções pessoais que você tem tomado, mas eu estou aqui essa manhã para dizer para você: se Deus mandou você ir para Nínive, mesmo que não tenha sentido algum, Nínive é o lugar da tua promessa. Quando Deus ele nos apresenta algo, ainda que o projeto ainda não esteja concluído, mas nós fazemos parte da conclusão do projeto. Deus sonhou em mudar a vida de Jonas através da palavra profética que ele levantaria em Nínive. Na verdade, milhões de almas seriam resgatadas ali em Nínive, mas Deus queria também transformar a vida de Jonas. Vemos um homem depressivo, um homem egoísta, que estava preocupado em que o seu conceito pessoal fosse cumprido e não que uma cidade inteira fosse salva. E eu não sei o que você tem buscado com Deus, mas Deus ele não trabalha com vitimistas, Deus não trabalha com soberba, com orgulho e nem com pessoas maledicentes. Deus trabalha com pessoas obedientes. E se Deus está mandando você ir para Nínive, é porque lá ele quer transformar e quebrar os cativeiros que estão em sua vida. Existem cativeiros e ciclos repetitivos que serão quebrados na obediência, ainda que não faça sentido para você. Mas se Deus mandou você ir para Nínive, não dê passos a Tarsis, porque vai virar maldição. E o melhor, o pior, talvez, você não vai amaldiçoar só a sua vida, você vai ter condição de amaldiçoar os que estão em torno. E quantas pessoas têm sido amaldiçoadas pela tua desobediência? Familiares, pessoas que trabalham com você. Então volte para Nínive. E ainda que do jeito que você quer não esteja acontecendo, mas o que eu tenho a dizer para você é que o jeito de Deus é o jeito de superar e de te levar a lugares altos. Então caminhe em direção ao milagre, caminhe em direção ao projeto, caminhe em direção ao extraordinário e ande com Deus para que o poder de Cristo esteja sobre você neste momento deste vídeo.
Você que está passando aí, diga: eu recebo esta palavra e prometo voltar para Nínive. E ainda que Nínive não faça sentido, eu quero seguir os desígnios do nosso Pai Celestial.